Nosso tema para hoje é a direção certa. E na realidade, no meu próprio pensamento, esse teria sido um tema que eu teria ministrado no primeiro domingo desse ano, mas eu optei por ministrar um tema diferente. Porque normalmente as pessoas começam o ano com resoluções. A gente faz resoluções, a gente faz pensamentos, a gente coloca ideias, a gente faz algumas desenhos, planos para que a gente consiga conquistar durante o ano que começou. E nós já estamos no último domingo de janeiro. A essa hora, metade das resoluções já não conseguiram nem começar. A essa hora, metade das resoluções já ficaram para trás. Que resolução você fez no início do ano? Na virada do ano? Normalmente as pessoas fazem resoluções que têm a ver com peso. O meu é sempre de ganhar. Não encontro muitas pessoas que têm essas mesmas, que normalmente é de perder. A gente faz resoluções em relação à forma como nós vamos lidar nos nossos relacionamentos, sim ou não? A gente faz resoluções nas formas como nós iremos lidar no nosso trabalho, sim ou não? Mas 26 de janeiro, às vezes a gente já fracassou na metade dessa. Então talvez a melhor hora de falar em resolução seja quando você já não está mais impactado pelo vinho das festas. Porque às vezes quando a pessoa toma 2 taças de vinho a mais, fala tanta coisa, faz tanta promessa, você já não está mais impactado pelo vinho da festa, você não está mais impactado pela comida boa que você comeu no final de ano, no Natal. A gente já começa com essas coisas às vezes nas festas do Thanksgiving. Mas talvez seja uma boa hora de falar em resoluções, porque janeiro ainda não acabou. Você tem um ano inteiro pela frente, se Deus te permitir vida e saúde. Talvez seja a hora da gente colocar uns acentos, uns riscos, uns traços nas nossas resoluções e descobrir exatamente o que eu estou fazendo. A gente começa com resoluções. Vocês fizeram resoluções, talvez audivelmente para alguém, talvez numa planilha, talvez só mentalmente. As melhores que tem são as que a gente faz mentalmente, porque a gente pode fracassar e ninguém nem fica sabendo. A gente só pensei que eu iria fazer, não falei com ninguém, pelo menos eu não passo vergonha. Fazer resoluções não tem problema algum. O problema é quando tem resoluções, mas elas são sem projetos. Não adianta fazer nenhum tipo de resolução, intenção. É o que eu estou querendo, é o que eu estou pensando, é o que eu vou fazer durante esse ano. Mas se eu não tiver um projeto, você vai fracassar. Se não tiver um projeto, você vai fracassar. Se não tiver um projeto, você vai gastar seu tempo. É só você imaginar, você vai fazer a construção de uma casa e você não tem um projeto para fazer a construção de uma casa. As pessoas que constroem casas sem projetos são as pessoas que os engenheiros mais gostam, porque dá serviço para eles o tempo inteiro, porque o projeto nunca acaba. Nunca vai para lugar nenhum. Você gasta muito mais material do que você gastaria se tivesse um projeto. Gasta o seu dinheiro, gasta o seu tempo e na maioria das vezes não tem o resultado que você quer. A realidade é que toda resolução sem projeto, você vai descobrir que ela é igual a nenhuma mudança. Você fez uma resolução, planejou, você tem essa intenção no seu coração, tem todos os planos, todos os pensamentos, mas você não tem um projeto. Normalmente, a resolução sem projeto é igual a nenhuma mudança. Aí você fala, não, mas eu fiz uma resolução quanto ao meu trabalho e aconteceram algumas mudanças. Eu perdi o trabalho. Eu fiz uma resolução em relação ao meu peso e aconteceu o inverso do que eu estava querendo. Em relação aos meus relacionamentos e aconteceu diferente. Se você tem resolução sem projeto, vai ser sempre igual a nenhuma mudança. Ou pode até acontecer alguma mudança, mas ela jamais vai ser uma mudança positiva. É um projeto, uma falta de projeto vai te levar, consequentemente, a nenhuma mudança positiva. E, no geral, a gente vai sempre descobrir que as pessoas que fazem essas resoluções, às vezes, elas têm boas intenções.
são sempre boas intenções. Pensa você nas coisas que você planejou durante o ano, na virada do ano, nos seus planos. São sempre boas intenções. Normalmente, quando a gente está falando nos nossos relacionamentos, você quer que melhore ou que piore? Melhore. Ninguém quer que um relacionamento piore, a não ser que essa pessoa bateu a cabeça em algum lugar. Normalmente a gente quer que os nossos relacionamentos melhorem. A gente busca que os nossos relacionamentos melhorem. Mas aí, talvez a melhor pergunta seja o seguinte: você quer que o seu relacionamento melhore? Qual o seu projeto? Não vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu sempre gosto de citar Albert Einstein, quando a gente fala em fazer a mesma coisa. Einstein dizia o seguinte, que a definição de insanidade: fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. É definição de insanidade. Você faz a mesma coisa e quer um resultado diferente. Os nossos relacionamentos conjugais, os nossos relacionamentos com os nossos amigos, os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos com os nossos pais, os nossos relacionamentos com os nossos filhos, se nós insistirmos em fazer exatamente as mesmas coisas, que tipo de mudança a gente vai ter? Nenhuma. Você pode ter a melhor das intenções, mas os resultados não serão positivos. Se não houver projeto. Ter boas intenções é uma coisa boa. O problema é que às vezes tem boas intenções, mas na realidade você vai descobrir que falta direção. Não está indo para onde precisa ir. Na verdade, essa é a ideia do nosso tema de hoje, direção certa, porque nós precisamos ter um pouco mais do que simplesmente resoluções, do que um pouco mais do que simplesmente intenções. Nós precisamos ter a direção certa para que os nossos projetos, para que os nossos planos, para que os nossos pensamentos consigam ser concretizados. E às vezes as pessoas têm aquelas ideias em relação a sonhos, e os especialistas dizem o seguinte: sonhos jamais se realizam. Você que vai ter que fazer deles realidade. Fazer deles realidade. Sonhos não se realizam. Nós precisamos de fato fazer alguma coisa para que aquilo que nós temos, o desejo do nosso coração, se concretize. E eu faço uma pergunta para você: o que é mais importante? Intenção ou direção? Eu me lembro da primeira vez que eu me esbarrei com essa pergunta, e foi uma pergunta que me bateu tão forte. E eu sempre repito essa mesma pergunta para mim mesmo, e de vez em quando, assim como hoje, quando nós estamos juntos, eu gosto de fazer essa pergunta: o que é mais importante? Intenção ou direção? Talvez você não consiga entender exatamente a minha intenção quando eu faço essa pergunta, mas é mais ou menos o seguinte: eu tenho a intenção, eu estou aqui em Connecticut, no Nordeste dos Estados Unidos, e eu quero ir para a Flórida, Orlando, na Flórida. Principalmente agora, em dezembro, eu quero ir para Orlando. Na Flórida, janeiro, eu quero ir para Orlando. Na fevereiro, eu quero ir. Depois que o tempo esfriou, eu quero ir. E eu pego um voo no aeroporto de Nova York para Chicago. Que hora que eu vou chegar em Orlando? A minha intenção é ir para lá, mas a minha direção não está certa. Às vezes a gente faz isso na nossa vida e a gente imagina que alguma hora vai chegar onde a gente está querendo. A minha intenção é que o meu relacionamento com Deus seja melhor. A minha intenção é que o meu relacionamento familiar seja melhor. A minha intenção é que o meu trabalho seja melhor, mas eu tomo decisões que vão me levar para uma outra direção. Não há como eu conseguir um resultado positivo. A minha intenção é boa, mas a minha direção está errada, está incorreta, está diferente. Algumas pessoas, às vezes, quando se deparam com essa pergunta, como eu posso saber? Como eu posso saber se eu estou na direção certa? Como saber se eu estou na direção certa? E algumas pessoas dizem o seguinte: eu procuro saber o seguinte, se o meu coração está em paz. Vocês já escutaram isso? Talvez você fale isso. Eu procuro saber se o meu coração... Eu estou para tomar uma decisão, é uma decisão difícil. Aí você fala para a pessoa: mas você tem certeza? E a pessoa fala para você: o meu coração está em paz. Aliás, é um verso bíblico. O meu menino Johnny, não vou dizer para vocês quem era ele, não, talvez aqui estava gritando aqui na frente do corpo. Ele gosta de um verso bíblico, né? Aliás, sempre que as crianças têm oportunidade de falar, deve ser um dos que ele mais fala, que o coração em paz, é um texto de Provérbios 14, o coração em paz dá vida ao corpo. Só que eu acho que quando o Johnny fala o verso dele, ele fala mais rápido que o pai, imagina, né? Nem sempre as pessoas conseguem entender o resto do verso.
E nem sempre as pessoas conseguem entender que o resto desse verso de fato faz diferença. Mas a inveja apodrece os ossos. Às vezes o coração está em paz, a decisão está sendo tomada, mas é uma decisão baseada na inveja. E isso aí vai apodrecer os ossos. Isso aí vai apodrecer os ossos. Talvez essa ideia do coração em paz é uma boa ideia, mas o problema e o perigo de confiar no coração, que olha para o que diz a palavra de Deus, o profeta Jeremias fala isso, Jeremias 17. O coração é mais o quê? Enganoso. Mais enganoso que qualquer outra coisa. Como é que eu posso confiar nele? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Você percebe o perigo de você confiar no seu coração que está em paz? Se o coração é enganoso? E esse texto não só diz que o coração é enganoso, mas diz o seguinte: além de enganoso, ele é doente. E olha o que o texto fala da doença dele. A sua doença é o quê? Incurável. Eu tenho um coração que é doente, esse troço é doente, não funciona. Aliás, diz uma história que uma certa etnia, que eu não vou dar a ideia aqui, descobriu como é que é o problema, ou desculpa, qual a solução para todo e qualquer problema de coração. Fura os olhos das pessoas, porque o que o olho não vê, o coração não sente, né? Mas não é esse coração de bomba, de bombeia sangue, está falando. A sua mente, o seu sentimento, as suas emoções, você não pode confiar nelas, porque elas são enganosas. A doença é incurável. Jeremias termina dizendo o seguinte: quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreendê-la? Vai eu, imagina o seguinte: eu vou fazer alguma coisa baseado na minha paz que eu sinto no meu coração. Eu estou em paz, vou matar todo mundo, mas eu estou em paz. Eu vou destruir a vida daquele casal, mas eu estou em paz, estou tranquilinho. Eu vou fazer uma ruaça no meu trabalho, mas eu estou em paz, meu coração está bem, só não vou lá mais, nunca mais, eu vou falar com ela nunca mais, vou falar com ele nunca mais. Como é que está seu coração? Está em paz e está errado, com uma doença incurável, porque assim é o coração do homem. Uma doença incurável. Uma ocasião, Jesus estava andando com os discípulos dele e, na verdade, eles estavam tendo um bate-papo, um diálogo em relação ao preço, o custo de ser um discípulo de Jesus. Qual o custo, qual o preço de ser um discípulo de Jesus? Jesus fala uma coisa com eles, e Lucas conta essa história, Lucas capítulo 14. Aliás, o Jarley ministrou ano passado uma mensagem maravilhosa nesse texto de Lucas capítulo 14, falando sobre prioridades. E o que Jesus fala com os discípulos, e Lucas narra, ele fala o seguinte: se alguém ama qualquer coisa, trabalho, família, pai, mãe, mulher, filho, marido, qualquer coisa, se você ama alguma dessas coisas mais do que você me ama, você não tem condições de ser meu discípulo. Jesus coloca um peso, uma coisa pesada, uma coisa difícil. E eu acredito que os discípulos não conseguiram entender muito bem o que Jesus estava dizendo. E Jesus propõe uma história para os discípulos. Ele fala o seguinte: qual de vocês, Lucas 14, verso 28, qual de vocês, se o quê? Se quiser construir uma torre, para aqui. Quem de vocês já construiu alguma torre aqui? Eu sei que alguns aqui são construtores. Talvez você não construiu uma torre, especificamente uma torre, mas você faz construção. Qual de vocês, se quiser construir uma torre? Então, não necessariamente todos nós construímos torres todos os dias, ou alguma vez na vida. Deixa eu sair desse texto e colocar aqui em coisas que a gente faz todos os dias. A sua família é uma torre? Porque você vai para ela quando você está com necessidades. O seu relacionamento conjugal é uma torre, você vai para ele quando você está com necessidade. O seu relacionamento principal que você deveria ter na vida, o seu relacionamento com Deus é uma torre. Aliás, torre forte é o nome que nós temos para o nosso Deus. Amém. Ele é torre forte. Você vai construir uma torre. Se você quiser construir uma torre, isso aí revela para a gente o quê? Intenção. Sim ou não? Resolução, uma decisão. Você quer fazer isso? Sim ou não? Sim, é uma resolução. Você quer construir uma torre. Se alguém, ou qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, o texto continua dizendo, primeiro não se assenta e calcula o preço. Não adianta eu só querer uma coisa, mas eu preciso saber o preço.
Eu tenho uma coisa que eu sempre faço, e Gui e eu, minha esposa, se você não conhece a Gui, que é a menina que estava aqui tocando agora há pouco. A Gui e eu, a gente é fã de, quando a gente faz compra, não é sempre não, mas quando a gente faz compra, a gente faz via internet. Hoje em dia até compra de supermercado a gente faz via internet, depois você vai lá e só pega as coisas que já estão tudo separadas, é mais fácil. Você vai pedir uma pizza, você pega o teu telefone, e normalmente é aqui que pede, e eu sempre falo dela, pergunta o preço de toda qualquer coisa. Mas você sabe, vai ser entre tanto e tanto. Não, você sabe agora, a pessoa chega lá e entendeu o pedido diferente, né? Você pediu uma pizza, a pessoa quer um carro, você chega ao valor diferente, pergunta o valor. Você tem que saber o valor. Eu vou chegar lá, eu quero pagar. Se a pessoa me der uma surpresa no valor, você pensou que era 10, ele fala que é 25, o que você vai fazer agora? Se você não sabe o valor, você vai ter que pagar. Quando você está comprando, você pergunta o valor. Porque se for diferente do que você está imaginando, você vai dialogar. Você vai conversar. Falei, por causa de quê? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Essa é uma coisa que a gente poderia dizer. É óbvio, você tem que fazer isso, você tem que saber isso. Que Jesus pergunta isso para os discípulos. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus, o respeito que eles tinham por ele, eles não iam fazer para ele. Mas eles devem ter pensado, né? Mas é claro, a gente vai fazer conta, né? Que bobo nós somos, são bobos, mas não são tanto assim. Qual de vocês não se assenta? Calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo. E o texto continua dizendo o seguinte: pois se lançar um alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Que pessoa é essa? Começa uma coisa e não é capaz de terminar? Eu falei da torre como algumas coisas que acontecem pra gente. Deixa eu tentar colocar um pouco mais de coisa pra gente aqui. Você se compromete no seu relacionamento com Deus, em servir ao Senhor, em estar na presença do Senhor, em participar das coisas que você quer participar, e você não consegue completar? Qual o preço de seguir o Senhor? Tem um preço. Qual o preço de fazer com que o meu relacionamento conjugal funcione? Qual o preço de fazer com que o meu relacionamento com os meus irmãos funcione? Qual o preço de fazer com que o meu relacionamento com os meus pais funcione? Qual o preço de fazer com que o meu relacionamento com os meus filhos funcione? Tem um preço. Tem um preço. Gente é uma coisa complicada. Eu sou pastor, mas eu gosto de máquina, não gosto de gente. Gente é difícil. Gente tem vontade. Máquina faz o que você mandar fazer. Se tiver bem feito ou mal feito, você que mandou. Gente não funciona assim. É difícil se relacionar com gente. É difícil se relacionar com gente. Qual de vocês já começou uma torre dessa e teve que falar, não dá pra ir? O que as pessoas vão fazer com isso? Rir deles. Mais do que pessoas, o arqui-inimigo da sua vida, da sua alma, que quer ver você destruído, esse é o que mais ri. Esse é o que mais ri. Não conseguiu. Você queria se comprometer com Deus? Você vai estar lendo mais a Bíblia? É? Você lê a Bíblia que hora? Vou ler de noite, vou te dar um sono depois daquele serviço pesado que você pegou, que eu quero ver se você vai conseguir. Eu vou ler de manhã cedo, seu serviço vai começar então 4h30 da manhã, quero ver se você levantar meia hora mais cedo para poder ver. E você se comprometeu. E agora você não é capaz de fazer. Tem preço. Você está disposto a pagar o preço? Você está na direção certa? Você está na direção certa para que você consiga concluir aquilo que você está começando? Eu já tinha falado que resoluções sem projeto é igual a nenhuma mudança positiva. Mas se você começa a construir uma torre, se você começa a construir o seu relacionamento, se você começa a construir a sua vida com Deus, se você começa a trabalhar na sua vida com Deus, vai ter preço, vai ter coisa, não vai ser barato. Ninguém falou que seria fácil, mas Jesus falou que é possível. Aleluia, né? Aleluia. Ele não é fácil, ele falou isso, mas ele diz o seguinte: não se sinta chateado quando você perceber que você enfrenta dificuldades. Todas as pessoas enfrentam dificuldades. Todas as pessoas enfrentam tribulações, isso é o que a palavra de Deus fala. Mas ele falou, você não precisa preocupar com isso, porque eu já venci essas coisas.
Eu já venci essas coisas. Se você começa a construir uma coisa, você não tem condições de terminar porque você não tem condições de pagar o preço. Se resolução sem projeto é igual a mudança nenhuma, nesse caso bem específico, resolução sem projeto é tolice. Como que você começa uma coisa que você não tem condições de terminar? Como que você começa a trabalhar no ministério, numa igreja, se você não tem condições de ir à frente? Como que você investe a sua vida no seu casamento, no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com seus filhos? Como que você investe e você vai parar pela metade do caminho? Isso aí é tolice. Senhor, é o preço, sem saber o preço. Mas agora que eu já caí nessa situação, como é que eu vou fazer? Agora que eu já estou dentro dessa situação, como é que eu vou fazer? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua vida, o que você começa, você leva até o fim ou para no meio do caminho? As coisas que você começa, revisa esse último mês na sua vida, revise o último ano na sua vida, as coisas que você começou, sejam elas em quaisquer áreas que for. O que você fez com as coisas que você começou? Uma ocasião na minha vida, graças a Deus, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu cheguei à conclusão: eu preciso fazer algo diferente na minha vida, porque tudo que eu começo eu paro pela metade do caminho. Eu preciso ser alguém diferente. Se você me conhece um pouco mais de perto, alguns de vocês aqui me conhecem um pouco mais de perto, eu sou a pessoa mais chata que tem de você marcar um compromisso com o horário, porque eu sou chato com o horário. Se você marcou para a hora tal, eu vou chegar um pouco antes da hora tal. Eu não sei o que acontece com as pessoas, mas acontece tantos imprevistos com as pessoas. Comigo não acontece imprevisto, eu vou chegar lá. Que risco, hein? Que risco, hein? Eu atrasei, perdi o horário, meu carro furou o pneu, você não conseguiu chegar porque você saiu em cima do horário. Sai com tempo suficiente para você trocar o pneu do carro, você não vai chegar atrasado. Agarrei no trânsito. Isso é compromisso. Mas eu era a pessoa mais descomprometida do mundo. Estava sempre atrasado. Minhas coisas estavam sempre atrasadas. Os meus projetos nunca acabavam. E eu me cansei disso. Se a gente faz resoluções, a gente tem que ter um projeto. E o projeto precisa ser o projeto de Deus para a sua vida. Amém. Imprevistos acontecem, acidentes acontecem. Nós todos vamos correr o risco de atrasar nos nossos compromissos, incluindo eu, que sou chato com os meus horários. Mas se isso é você todos os dias, aí você precisa mudar alguma coisa. Se essa é a sua história de vida, você precisa mudar uma coisa. Se tudo que você vai fazer acontece de imprevisto, você não conseguiu terminar, aí você tem que rever alguma coisa. Se tudo que você vai fazer desse jeito, você tem que rever alguma coisa. Acidentes, imprevistos, situações acontecem com todas as pessoas. Mas o que acontece com você? Seu compromisso com Deus durante o ano passado, o que você fez? Seu compromisso com Deus durante a semana passada, o que você fez? Seu compromisso financeiro com Deus? Seu compromisso de estudo da palavra de Deus? Eu nem tinha nenhum. Foi ótimo. Então você está na hora boa de começar um novo, com um projeto, para que você consiga fazer algo diferente, ir a algum lugar e estar de fato na direção certa. Porque se você não tem nenhum tipo de compromisso desse assumido, você não está na direção certa. Porque a direção que você está é uma direção que não vai levar para um caminho que é um caminho de felicidade. Aquele texto do homem construindo a torre, ele termina dizendo o seguinte: este homem começou a construir, é por isso que as pessoas riem dele, e não foi capaz de terminar. É assim que você quer ser conhecida? É assim que você quer ser conhecido na sua vida? Como alguém que começa alguma coisa e é incapaz de terminar? Começou a criar umas crianças, apresentou as crianças na igreja, falou que se comprometia que as crianças fossem de Deus. O que você fez com eles? Chega uma hora e já não aguento mais esses meninos. Se Deus deu um presente, não foi pra mim. E vamos colocar esses meninos devem ser um castigo. Joguei pedra na cruz, colei chiclete no banco da igreja. Vai chegar um momento que você já não tem mais. Os meus pais, eles não ditam mais o que eu vou fazer na vida. E talvez eles não sejam totalmente satisfeitos com as minhas opções. Mas eles fizeram o que eles tinham que fazer. Você já fez o que você tinha que fazer. Às vezes, nós corremos o risco de ter passado pela vida e não ter tomado decisões corretas.
E a gente corre esse risco. Quanto mais velho a gente fica, mais esse risco a gente tem de não ter tomado decisões corretas. Sabe a coisa boa? Que talvez a gente se sente num momento como esse assim, fala, mas eu tomei só decisões erradas, e agora o que vai ser de mim? Eu eduquei meus filhos errados, eu fiz o que não deveria ter feito, fui um péssimo exemplo de pai, fui um péssimo exemplo de mãe, e agora o que vai ser? Sabe a coisa boa que Deus faz com a gente? Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Amém. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. E você precisa saber o seguinte: na minha oportunidade, eu estou indo na direção certa ou não? Eu estou indo na direção certa ou não? E você vai saber sempre se você está na direção certa, sempre que você estiver mais próximo do seu objetivo. Você está mais próximo do seu objetivo, você está na direção certa. Se você está fazendo uma construção civil, e você olha lá, só tinha o terreno, não tinha nada. O que está sendo aí? Não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser. E de repente você olha, tem a fundação. Ou está com cara de que vai ser alguma coisa, porque já tem uma fundação. De repente começa a levantar a parede, ou parece que vai ser uma casa. Ah, não. É um prédio comercial. Está com cara de alguma coisa. Já começaram a colocar umas portas. Tem mais janela do que casa. Não, isso aí é um prédio comercial mesmo. Já defini. Você sabe que você está na direção certa se você está mais próximo do seu objetivo. A coisa que você está fazendo está tomando cara, está tomando jeito. A coisa que você está fazendo está indo para algum lugar. Como é o seu relacionamento com Deus? Está indo para algum lugar ou ninguém nem sabe o que é? Ainda. Não sei o que é, mas uma coisa ali foi jogado, um negócio meio perdidão. Não, está um mato no terreno, está alguma coisa, eu não sei o que é, não tem nada nessa construção. Como é o seu relacionamento com Deus? Está indo para algum lugar? Está com cara de estar indo para algum lugar? Está ganhando algum tipo de forma? Como é seu relacionamento com Deus? Se não estiver próximo de um objetivo, você não está na direção certa. Se não estiver caminhando para algum lugar, mas eu não tenho objetivo nenhum, você não está na direção certa. Porque para estar na direção certa, você precisa ter um objetivo. Para onde você está indo na sua vida como mãe? Para onde você está indo na sua vida como pai? Para onde você está indo na sua vida como servo de Deus, como servo de Deus, como patrão, como empregado? O bom da palavra de Deus é que ela nos bate em todas as áreas da nossa vida. E o erro que eu e você corremos o risco de cometer é imaginar que Deus não tem nada a ver com a nossa vida financeira, que Deus não tem nada a ver com a nossa vida familiar, que Deus só tem a ver com esse negócio de igreja. Não, Deus tem a ver com todas as áreas da sua vida. E Ele pode fazer todas as áreas da sua vida diferentes se você estiver na direção certa. Ele pode fazer todas as áreas da sua vida diferente se você estiver na direção certa. Jesus propõe ainda uma outra história para os discípulos. Ele fala o seguinte: qual é o rei que pretendendo sair para onde? A guerra. Guerra. Alguém que vai para a guerra vai de brincadeira? Não, vai para a guerra. Alguém que sai para a guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com quantos mil homens? Se 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. 10 mil homens contra 20 mil homens. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A primeira coisa que a gente pode pensar nisso aí é que 10 mil contra 20 mil, é óbvio, ele tem desvantagens. Mas ele pode parar e pensar: eu tenho 10 mil, o exército inimigo tem 20 mil. Isso obrigatoriamente quer dizer que eu vou perder? Não. Se os meus 10 mil são 10 mil homens muito bem preparados para a guerra, e os 20 mil dos sujeitos são os caras com os braços iguais os meus aqui, não vai ter guerra, não vai dar certo, os 20 mil vão perder, porque 10 mil do sujeito lá vai bater em 40 mil desse jeito fraquinho assim. Soprou, caiu. É fraco, não vai para lugar nenhum. Os bracinhos dessa grossurinha, canelinha, parece 2 cabos de vassoura. Não vai para lugar nenhum. 10 mil contra 20 mil desse jeito dá certo. Os meus 10 mil têm melhores armas do que os 20 mil dele. Aliás, os meus têm armas, os dele não tem nada. O meu tem arma de fogo, o dele tem faca. Acabou. 10 mil contra 20 mil, aparentemente tem desvantagens, mas ele pode ganhar. Mas e se for o oposto? Ele só tem 10 mil, são 10 mil fracote, galinho de briga, contra cachorro ou pitbull. Não vai dar certo, ele vai perder. Não só ele tem desvantagens, como ele sabe que ele tem desvantagens. Você já começou alguma coisa sabendo que você tem desvantagens?
Deixa eu falar uma coisa com você. O seu relacionamento, seja lá ele que a esfera for, interpessoal, com seus amigos, com a sua família, relacionamento com família, então, tem alguma família que é família perfeita? Me avisa que eu vou tentar mudar meu sobrenome para ser parte dessa família que é perfeita. Não tem família perfeita. Todo relacionamento familiar é complicado. Né? As pessoas falam, eu cresci numa família disfuncional, né? E agora eu sou líder de uma família disfuncional. Não existe família perfeita. Não existe. Você vai ter que fazer aquela coisa funcionar. Eu vou dizer uma coisa para você. Você já começa em desvantagens. Você já começa em desvantagens. Relacionamento conjugal, não tem nenhum que começa dizendo isso aí vai funcionar. Deu direitinho, é perfeito, é tampa e balaio. Não é só Deus para fazer o negócio funcionar, porque são duas pessoas, são duas cabeças, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Só tem como funcionar se você tiver acordo para funcionar. Você já começa em desvantagens. Você já começa em desvantagens. Você já começa a não saber como é que a pessoa é. Você não sabe nem o que ela pensa. Você sabe o que você pensa, mal, porque você muda de pensamento toda hora também. Desvantagens. Mas você pode ganhar sim ou não? Pode. Dependendo se você estiver na direção certa ou não. Com quem você está. Para esse homem, para esse rei, que tem a desvantagem de 10 mil soldados, e sabe que ele tem desvantagem, tudo passa a ser uma questão de sabedoria. A minha desvantagem existe, talvez em números. A minha desvantagem talvez exista, porque eu sou muito mais velho que a minha esposa. No meu caso, eu sou muito mais velho que a minha esposa. A minha desvantagem existe. Eu não tive uma boa escola no passado. A minha desvantagem existe. Eu cheguei à fé cristã muito tarde. A minha desvantagem existe. Eu deixei de fazer escolhas sábias no passado. A minha desvantagem existe. Você vai contando todas as suas desvantagens. E nós todos temos as nossas desvantagens. Mas é tudo uma questão de sabedoria. E sendo sábio, o que ele faz? O texto diz pra gente. Se ele não for capaz de enfrentar os 20 mil soldados, ele enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá o quê? Um acordo de paz. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre na nossa vida, do jeito que ela é, a gente vai conseguir acordo de paz. Mas sabe qual a vantagem que nós todos temos? O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de paz. Glória a Deus. É um Deus que veio fazer paz. Você já tem um acordo de paz com o seu Deus, se você tem Deus. Se você tem Deus na sua vida, aí você está na direção certa. Aí o seu casamento está na direção certa. O seu trabalho está na direção certa. A igreja que você serve está na direção certa, se você não está andando baseado no medo que você tem da desvantagem que nós já começamos. A desvantagem que nós temos como ser humano, e a palavra de Deus fala isso pra gente de uma forma muito clara, muito específica. A nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra coisa física, não. Não é contra a carne ou sangue, esse é o texto bíblico. É contra coisas espirituais, seres espirituais da maldade, são seres maus, que são fortes. Mas sabe qual a coisa maravilhosa que nós temos? É que aquele que está em nós é muito mais forte do que o que está em nós. O que luta por nós é muito mais forte do que o que luta pelo mundo. O Deus que nós temos não é um Deus forte, é um Deus todo-poderoso. E as suas batalhas serão vencidas se você estiver na direção certa. Glória a Deus. As suas batalhas serão todas vencidas se você estiver na direção certa. E como saber a direção certa quando eu estou diante da dificuldade? Você enfrenta dificuldade na sua vida? Não. Né? Alguém de vocês não enfrenta? Se você não enfrenta, depois passa o meu número de telefone, se não tiver, a gente trocar ideia, porque eu preciso conversar com você. Nós enfrentamos dificuldades. Aliás, tem um dito popular que fala o seguinte: o ser humano está sempre em problemas, saindo de problemas ou caminhando para problemas. Problema é parte da vida. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante em relação a isso aí? Problema é parte da vida. Por que existe a noite? Só existe noite porque existe dia. Porque é o oposto. Senão seria tudo a mesma coisa. Você não teria definição. Existe noite porque existe dia. Por que existe sujo? Porque tem limpo. Você sabe a diferença de um para o outro. Por que existe problema?
tem solução. Se você está enfrentando um problema, louve a Deus, porque está no meio do problema. São as ferramentas, são os ingredientes totalmente necessários para receber um grande milagre na sua vida. Você não vai receber um grande milagre na sua vida se você não enfrenta o problema. E Deus tem um grande milagre para a sua vida. Mas você precisa estar na direção certa. Você precisa estar na direção certa. E como que eu posso saber a direção certa diante da dificuldade? É claro, e eu acho isso muito bonito, porque um livro escrito há mais de 2000 anos, na sua maioria, parte dele escrito há menos de 2000 anos, chamado Bíblia Sagrada, tem resposta para todo e qualquer problema da sua vida, hoje no século XXI. Hoje no século XXI. Gente que foi usada, ricamente usada por Deus para escrever, um monte de homem que escreveu, foi um monte de homem mesmo que escreveu. Mas como o apóstolo Pedro fala, um monte de homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eles escreveram o que eles queriam ali, com a inspiração de que Deus deu para eles. E Tiago, um dos apóstolos, irmão de Jesus Cristo, na verdade, ele traz uma solução para esse problema e diz o seguinte, Tiago 1, verso 5, se alguém, ou se algum de vocês, tem falta de sabedoria, tudo vai ser uma questão de sabedoria. O que você vai escolher? Você está em desvantagem, é a sua sabedoria, você vai ter que escolher, eu vou ter que pedir paz ou não, e Deus é o Deus que te dá paz. Mas se alguém de vocês, se algum de vocês tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que a todos dá livremente. É de graça, é livre. For free. De boa vontade. Free is good, né? Ele dá de boa vontade, de graça, é sempre bom. Ele dá de boa vontade e quando você pedir, e Ele que dá, o que vai acontecer? Vai ser concedido. Você está enfrentando dificuldade na sua vida, é tudo uma questão de sabedoria. Pede sabedoria que Deus dá livremente, de boa vontade, e vai ser concedida a você. E Tiago continua dizendo, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E balança para um lado, balança para o outro, é agitado para um lado, é agitado para o outro. E onde, ou para onde que o mar vai? Lugar nenhum, ele continua lá no mesmo lugar. Talvez algumas árvores vai ganhando uns metrinhos a mais aqui e acolá, mas ele continua lá, no mesmo lugar. Você pode fazer mapa, você sabe onde é que começa, onde é que termina. Não compre terreno no litoral se você não foi lá ver, porque você pode estar comprando terreno no mar. Não compre, você faz investimento assim, não faz. O texto continua dizendo ainda, não pense tal pessoa, esse que pede sem fé, que é igual a onda, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é o quê? Instável em tudo que faz. Faz resoluções, mas não tem projeto. Instável. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Uma hora pensa, uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora sobe, outra hora desce. É instável. Não tem sabedoria, não tem projeto. Como é que é a sua vida? Está na direção certa? Está na direção certa? Você está caminhando para alguma coisa que está ganhando forma? Em todas e quaisquer áreas da sua vida? Deus é o Deus que pode te dar formas. Deus é o Deus que pode te dar formas. Eu quero terminar com duas dicas para vocês. Você fala, Fulano, mas você descobriu direitinho o segredo da direção certa, você sabe exatamente o que é? Oh, Jesus amado. Eu vou parafrasear o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta para um povo numa cidadezinha chamada Filipe. Para os filipenses, Paulo fala uma coisa que eu acho interessante. Ele fala o seguinte, eu não considero que eu já tenha alcançado isso, mas uma coisa faço, é que esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Amém, aleluia. Talvez hoje vai ser o dia, esse vai ser o momento que você vai ter que esquecer de coisas que ficam para trás, e você prosseguir para um alvo, você ir para frente, se reposicionar na direção certa e caminhar para onde Deus quer que você vá. Não só ter resolução, mas ter um projeto na sua vida. O meu projeto é esse, e eu sigo esse projeto na presença do meu Deus, e Ele já me deu todas as condições, todos os cálculos, todos os recursos para que eu consiga ser bem sucedido. Glória a Deus. Aliás, Jesus fala isso, Deus fala isso, a palavra de Deus fala isso quando Deus fala com um homem no passado chamado Josué. Esse sujeito substituiu Moisés na liderança do povo de Israel numa situação muito difícil. Moisés morreu, entra esse Josué, um soldado que trabalhava junto com Moisés, e Deus fala com Josué o seguinte: Josué, não fique longe de você as palavras dessa lei, todas as palavras de Deus, não fique longe de você.
e você medita nela de dia e até de noite, se for o caso, para você ter certeza de que você faz tudo quanto nela está escrito. Ele fala por uma razão óbvia, para que você se dê bem na vida e seja bem sucedido. Glória a Deus. Você tem nas suas mãos todas as possibilidades para você ser bem sucedida, para você ser bem sucedido, se você estiver na direção certa, caminhando com o seu Deus. Número 1, não pare nas resoluções. Estabeleça um projeto. Talvez você definiu alguma coisa que você quer fazer na sua vida, coloque um projeto nisso, não fique só na vontade. Coloque um projeto: eu vou fazer dessa forma, eu vou começar desse jeito, eu vou dar esse passo pequeno aqui, eu vou colocar esse tijolinho aqui, eu vou colocar essa madeira aqui. Dê passos pequenos, mas tenha um projeto, saiba para onde você está indo. Para onde você está indo? Em toda e qualquer área da sua vida. Talvez a área que está mais incomodando a sua vida nesse momento agora. E todos nós temos áreas diferentes. Eu tenho áreas na minha vida que estão me incomodando nesse momento agora, e Deus fala comigo: não fique só na vontade, faz projeto. Porque Deus é o Deus que pode te terminar os projetos. Glória a Deus. Número 2, estabeleça o seu projeto não com a sua própria sabedoria. Estabeleça o seu projeto com a sabedoria que é Deus que dá. Amém, querido? Amém. Quando eu era criança, na igreja onde eu cresci, as crianças faziam quase igual o que as nossas crianças fazem aqui. Falam verso de cor e aprendem textos bíblicos. Só que na época, quando eu era criança, que foi um bom tempo atrás, se fazia um pouquinho diferente do que a gente faz aqui na nossa igreja. Na realidade, normalmente a gente colocava um paredão de criança e fazia o seguinte: cada criança ia falando um versículo e passava a fila de menino, começava de novo, e a fila de menino, quem não conseguisse mais falar ia sair da fila até ficar só uma pessoa que tinha conseguido falar mais versículos de cor. Por causa disso eu decorei textos inteiros da Bíblia. Tipo, você decora o Salmo 23, você vai falar um monte de versos. Você decora o Salmo 1, você vai falar um monte de versos. Você decora um texto das cartas paulinas, você vai falar um monte de textos. São textos que tem contexto, tem ideia, tem sentido. Eu decorei um monte de coisas assim. E eu acho bonito isso. As nossas crianças, eles vão decorando os versos. Aí a gente vai começar a fazer esse tipo de desafio com eles. Fazer outros tipos de desafios. Você tinha que abrir o texto bíblico. Hoje a gente usa texto bíblico digital. Você não precisa saber onde estão aqueles profetas difíceis, pequenininho. O livro só tem uma página, difícil de achar. Hoje você vai lá, roda o dedo no celular, achei, profeta Amós. Hoje você fala profeta Amós, que ela pensa: está no Novo ou no Velho Testamento? No Novo, o que é velho? O que é isso? Você nunca nem sabia que tinha isso. Nem sabe como é que a Bíblia é dividida. Nem tem. Você vai lá no digital, você acha rapidinho. Na nossa época, você pegava a Bíblia de papel e alguém falava lá o texto. Amós, não sei quanto tinha que abrir. Abacuque, não sei o que. Tem isso na Bíblia? Olha, já abria, sabia onde é que está. Eu decorei todos os profetas menores, porque eu sabia eles na ordem e onde eles estavam, eu ia abrir mais rápido os meninos. E um monte de menino arteiro, tudo virado pastor. Mas tem um texto que eu aprendi quando eu era criança e ele impacta a minha vida até o dia de hoje. E todas as vezes que eu penso nessa ideia de estar na direção certa, de estar no caminho certo e de fazer aquilo que Deus tem para mim, esse texto me vem à mente. E eu tenho que confessar para vocês que quando eu estava pensando nesse material, quando eu estava estudando esse material, que esse texto não me tinha vindo à mente. Até a hora que eu estava praticamente para poder fechar, e eu pensando: Senhor, e aqueles que o caminho talvez não está assim tão bom? Aqueles que talvez perderam tantas oportunidades da vida, não tiveram oportunidade de começar a sua vida, de ter oportunidade de fazer. Minha esposa e eu, nós começamos o nosso relacionamento dizendo o seguinte: eu dizia para ela e ela dizia para mim a mesma coisa: eu tenho um chamado no ministério. De uma hora ou outra eu vou responder o meu chamado no ministério. Se o meu relacionamento com você for me atrapalhar, a gente para aqui agora. E a mesma coisa ela falou comigo: eu tenho um chamado, eu tenho um desejo. Se o nosso relacionamento for atrapalhar o outro, a gente para aqui agora. Talvez você não teve oportunidade de fazer isso e de começar um relacionamento. Talvez você já está no meio do relacionamento e falou assim: e agora o que eu vou fazer com isso? Agora que eu já estou nessa coisa, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa coisa? O que eu vou fazer com essa coisa? E Deus me fez relembrar de um dos textos que eu tinha aprendido quando eu era criança e o que eu falava na igreja. E o texto diz o seguinte: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Pode ser que você não começou a sua jornada no caminho certo, na direção certa, mas eu posso dizer para você com certeza que se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, ele é o Deus que vai continuar agindo poderosamente na sua vida. Amém? Amém.